Mas assim, gente, muitos alunos me perguntam, eu não sei como começar, não sei, essa é uma das dúvidas mais comuns, não sei por onde começar na escolha do tema do TCC. Então, vamos pensar na área da saúde, de forma geral, tá bom? Bom, então, como eu falei para vocês, a dúvida mais frequente, né, dos meus alunos é como escolher o tema do TCC. Eles não sabem por onde começar, não sabem como escrever e ficam naquela dúvida, né? Como é que eu vou escolher o meu tema? Né? Eu tenho muitas coisas, eu penso um monte de coisa, ou então eu não penso nada, e aí eu fico sem saber como fazer. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo para escolher um tema da área da saúde é escolher a área de interesse que você quer estudar. Tá? Dentro da nutrição, por exemplo, a gente tem várias áreas dentro da nutrição. A gente tem a nutrição materno-infantil, nutrição esportiva, nutrição e saúde pública, nutrição do adulto idoso, saúde da mulher e várias outras áreas de interesse. Dentro dessa área que você escolher, meu coração é da nutrição materno-infantil. Eu quero trabalhar com a nutrição materno-infantil. Então, você já sabe que você vai trabalhar com a nutrição materno-infantil, né? Maravilha, maravilha. Agora, dentro da nutrição materno-infantil, a gente também tem um monte de coisa, né? Tem sub-áreas dentro da área de materno-infantil. Por exemplo, eu posso pensar em trabalhar com criança, com adolescente, com adulto, ou com adulto não, com gestante, com lactante. Então, dentro dessa área, eu tenho várias outras áreas. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou ver qual é a sub-área que eu gosto de estudar. Qual é a sub-área que eu gosto de estudar? Eu gosto de estudar criança, é minha paixão. Ok, dentro da área de materno-infantil, da sub-área criança, quais são as 3 propostas que eu poderia pensar? Quais são os 3 temas que eu poderia pensar? Fernanda está dizendo aqui, Laís Fernanda, olha, eu quero pensar na nutrição relacionada ao paciente autista, né? Então, eu vou pensar em alguma coisa relacionada ao paciente autista. O que, Pro? Eu vou listar, 3 a 4 propostas, 3 a 4 coisinhas aqui em relação ao paciente autista. Depois disso, eu vou avaliar na literatura qual é a relevância dessas propostas que eu apresentei, né? Será que avaliar o consumo alimentar de pacientes de crianças autistas é interessante? Tem muitos estudos, tem poucos estudos? Os estudos, eles têm uma direção ou eles são controversos? Ou eles não são conclusivos? Será que eu avaliar, por exemplo, a dieta isenta de glúten na melhora dos sintomas gastrointestinais de indivíduos com transtorno do espectro autista é interessante? O que a literatura traz disso? Então, eu tenho que buscar na literatura, lá no Google Acadêmico mesmo, tá? Pego o Google Acadêmico, escrevo isso de forma bem breve, para poder você entender o que os artigos estão falando sobre isso. Quando você encontrar a lacuna na literatura, que a gente chama de gap, né, na literatura, a gente vai ver aí que realmente precisa de mais estudos nessa área, porque os resultados não são conclusivos, né? A gente não tem um consenso de que, por exemplo, o consumo alimentar de indivíduos com transtorno do espectro autista é X. Não, esses indivíduos, esses estudos, eles são muito controversos. Um estudo, ele traz uma coisa, o outro estudo, ele traz de outra forma diferente. Então, a gente tem que entender que a gente precisa mostrar para a nossa comunidade acadêmica e científica que os nossos trabalhos, os nossos estudos, eles são relevantes, eles têm contribuição. Então, eu preciso escolher um tema que ainda não tem um resultado conclusivo, tá? Então, sabe aquele mapa, aquela nuvem de ideias, aquela chuva de palavras? Eu sempre gosto de pensar dessa forma quando eu estou montando e quando eu estou pensando em temas de TCC. Então, eu vou escrevendo tudo que vem na minha cabeça, tudo que vier na minha cabeça em relação a minha área ou a minha sub-área específica. Tudo. E aí depois eu vou pensando, eu vou pensar nisso, junto com isso, e vou fazendo as minhas junções para conseguir
trazer realmente esse dado, né, de forma mais expressiva. Então, entender o que a literatura ela já está estudando em relação àquele tema e o que ela ainda não está estudando vai ser muito importante para que a gente possa ter um tema não inovador, mas acima de tudo relevante, que é o melhor, né? Então, gente, quem está na dúvida do que estudar, faz isso, tá? Lista as propostas, escreve mais ou menos 3 ou 4 propostas de estudo e vê o que realmente está mais adequado aí para o que você está pensando em relação à relevância acadêmica, tá certo?